Já fala agora o presidente americano Joe Biden. A gente vai conferir ao vivo. Vocês são as pessoas que eu conheço, as pessoas de quem eu dependo. Vocês estão lá todos os dias atendendo as pessoas, servindo ao público. Por isso que quando eu assumi ano passado, no meio da pior pandemia desse século, a pior crise econômica desde a Grande Depressão, eu sabia que nós poderíamos delinear um plano de resgate com a sua ajuda para atender às suas necessidades. 3 dias atrás, completou-se 1 ano de que eu assinei esse plano. Eu aprendi como vereador que não há nada que tenha que ser atendido para a cidade que não passe pelo legislativo da cidade. E eu digo isso de verdade. O governo local estava cuidando daquilo e tudo dependia deles. Eu não preciso lembrar vocês da situação que vocês herdaram em 2020. As dores, as rupturas, o estresse no seu orçamento local para atender os professores, os bombeiros. Muitos perderam os empregos. E lembrem-se daquelas filas de carros com as famílias esperando um caixote de alimentos. Por conta dessa lei, nós pudemos ajudar 41 milhões de americanos a colocarem comida nos pratos. Foi por conta dessa lei, nós ajudamos a construir casas para mais de 4 mil pessoas. Famílias, como meu pai dizia, conseguiram pelo menos um pouco mais de espaço para respirar. E conseguimos conseguimos criar 6,7 milhões de empregos no ano passado. Mais empregos criados em 1 ano do que jamais aconteceu na história. Nós agora temos mais de 7 milhões apenas no ano passado. A taxa de desemprego caiu a 3,5% e 5,7% ano passado. É o maior crescimento em 4 décadas. Com a equipe econômica na Moody's, por conta do plano de resgate, a dizer que 4 milhões de empregos foram gerados. 2% não teriam essa oportunidade se nós não tivéssemos agido. E agora, nossas cidades, as nossas comunidades rurais estão dependendo disso. Ainda assim, há mais de 1 milhão de empregos a menos do que antes da pandemia. E tivemos um maior crescimento em empregos locais, com 467 deles na rede pública, para policiais, professores, bombeiros. Agora, mais da metade das nossas públicas foram fechadas, pressionando os nossos professores e crianças. E hoje, mais de 1 ano depois, 99% dessas escolas estão abertas. E nós vimos o maior ano de contratação de professores na história, mas a história vai além disso. A história teve muitas recuperações no passado, mas por trás dessas recuperações houve também dores muito duradouras. Nunca as pessoas se recuperaram tanto de uma recessão. Muitos deles, em recessões passadas, nunca se recuperaram. É o que se chama de as cicatrizes econômicas, as cicatrizes da crise. Quando muitos se recuperam, vários são deixados para trás, presos no desemprego, presos na falta de habitação. E com esses ciclos, quando as crises impactam a sua saúde emocional, com perda de familiares, tudo isso parece excessivo, mas é verdade. Então, quando assumi a presidência, estava determinado a não deixar que isso acontecesse outra vez. Dessa vez, com o plano de resgate americano, nós queríamos trazer todos conosco, cada indivíduo neste país.
Não apenas com a queda do desemprego, a queda no desemprego de longo prazo foi a maior já registrada em 12 meses. 2,5 milhões de pessoas quebrando este ciclo de desemprego de longo prazo que vem nas crises. Mais de 30% do desemprego entre os negros caíram, e de 9 para 4,4% entre os hispânicos, o maior crescimento já registrado na história. É algo que nós tentamos fazer novamente, mas estou tendo dificuldade, que é o crédito fiscal para crianças. Meus caros, é o maior número de pessoas saindo de casas do que já vimos. Nós realocamos 350 bilhões de dólares para os governos locais e garantimos que 130 bilhões disso fosse diretamente para os governos locais. 650 não viram nem um centavo disso antes de eu assumir, mas queríamos garantir que todos esses viessem com o plano de resgate, que tivessem essa flexibilidade para atender tanto os desafios de curto prazo quanto os de longo prazo. Um ano depois, esse plano continua cumprindo o seu propósito. Nós construímos esse plano para gastar de forma sábia, como os nossos membros das câmaras estão fazendo, tanto em Baltimore quanto em Nova York, para lidar com moradias acessíveis, para expandir o acesso à internet rápida até no Texas, ou para educar as pessoas para que tenham acesso a empregos com bons salários, como em Nova York. Há muitos empregos para pessoas que precisam de capacitação, graças ao nosso projeto de infraestrutura. Vocês ouviram do meu secretário de transportes agora há pouco. Os Estados Unidos estavam ficando para trás em infraestrutura. Costumavam ser o número 5, agora somos o número 8 no mundo. Agora, com o nosso plano, estamos falando da década da infraestrutura no país e não mais da semana da infraestrutura. Já autorizamos 4.000 projetos no país, incluindo 4.000 pontes que estão precisando de reparos para começar este ano ainda. Essa lei criará milhões de empregos para melhorar as estradas, aeroportos e portos no país, trocando a tubulação de água para que as famílias e crianças em escolas possam ter água potável para beber. Estamos investindo 65 bilhões de dólares para entregar internet de alta qualidade para todas as comunidades urbanas ou rurais, onde quer que estejam. Qualquer lugar onde uma mãe tenha que levar o filho para o McDonald's para fazer o seu dever de casa. Esses são os Estados Unidos da América. Essa lei irá pôr fim a isso e é apenas o começo. Centenas de bilhões de novos investimentos serão feitos. Hoje foram anunciados 409 milhões para 79 projetos em 39 estados. Ônibus e veículos elétricos para tornar o transporte mais acessível e mais verde, para o acesso das crianças às escolas. Projetos como esse em Atlanta, ônibus movidos a células de hidrogênio, até no lado sul de Nevada e muito mais. Agora é o momento de se preparar. Vocês não precisam esperar até que esses projetos de infraestrutura tenham início. Vocês precisarão
de mais impulso para ajudar a indústria. Isso é necessário para que a economia continue rodando. É por isso que esses programas de jovens aprendizes, e as pessoas estão falando sobre isso, nós falamos de cortar os 4 anos de universidade. 4 anos é o que os estudantes têm quando saem para o mercado de trabalho. Você pode começar investindo nesses fundos do plano de recuperação para criar mais capacitação para os jovens que estão se preparando. Empregos em infraestrutura. Então, as famílias e comunidades podem se envolver nessa comunidade que está se desenvolvendo. Nós sabemos da oportunidade, mas apesar do nosso progresso, sabemos que as famílias ainda estão tendo dificuldades com o aumento de preços. Eu me lembro na minha família, quando os preços subiam na bomba de gasolina, nós falávamos sobre isso à mesa nas refeições. E é o que está acontecendo agora. E isso por 2 motivos. O primeiro deles, a Covid. A forma como a economia mundial funciona, com uma fábrica em Taiwan que produz microchips, quando ela se fecha, isso tem um efeito dominó sobre toda a cadeia industrial. Então, por conta da pandemia, tivemos rupturas importantes na cadeia de suprimentos. Uma cadeia de suprimentos que é tão importante, com tantos materiais que vêm de outros países. E, ao mesmo tempo, por conta do plano de recuperação, os americanos tinham mais dinheiro na conta. E durante a pandemia, eles queriam gastar esse dinheiro não em férias ou em compras fúteis, mas em melhoras na sua casa, em carros. Mas vocês se lembram, as empresas estavam fechadas, não havia placas de madeira. Os produtos que nós precisávamos, para os produtos que nós precisávamos, foram afetados por essa ruptura na cadeia de suprimentos e os preços todos subirem. Pensem nos automóveis. Ano passado, os veículos foram responsáveis por 1/3 da inflação em todo o país, porque as empresas não conseguiam ter acesso aos microchips. E agora, o segundo maior motivo para a inflação, Vladimir Putin e os preços de petróleo. Essa não é uma brincadeira. Nós vimos os preços do gás aumentar mais de $1. Tudo por conta da restrição de tudo que aconteceu na fronteira com a Ucrânia. Eles avançaram para esse país e o mundo notou. Putin avançou e invadiu o país. E não se enganem, esse aumento no preço dos combustíveis está nas mãos de Vladimir Putin. Wall Street estima que o plano de resgate contribuiu com apenas 0,3% com a inflação. 0,3%. Isso vem também do Fed. A recuperação da nossa economia, o resgate da economia não foi o que causou esse problema. Estamos reconstruindo a economia de baixo. E olhem só o que está acontecendo. Nós temos visto uma recuperação da indústria como nunca antes. Uma das coisas que eu acho que vocês precisam estar cientes, de que eu não estava ciente quando era senador, é o que chamam de Made in America, feito no nosso país. 600 bilhões foram gastos em projetos federais. Desde 1939, todos os presidentes puderam dizer que um produto precisava ser produzido completamente nos Estados Unidos para que nós pudéssemos comprá-los. Mas 55% desses produtos têm que ser feitos aqui. Eu estou mudando essa regra. Agora, 75% deles têm que ser feitos aqui. E quem foi que disse que nós não podemos mais fabricar produtos nos Estados Unidos? Eu não sei quem disse isso. Então,
Ouçam só, a Intel veio falar comigo. E sim, o presidente do conselho veio e disse que vão investir 20 bilhões de dólares para construir uma nova planta em Ohio, para produzir os chips de computador, semicondutores, que irão participar da produção de computadores e outros produtos do nosso dia a dia. E esse investimento foi aumentado de 20 bilhões para 110 bilhões de dólares. Então agora... Pronto, você ouviu aí novamente o presidente americano Joe Biden coloca na conta de Vladimir Putin o aumento global do preço do barril do petróleo, que está fazendo pressão inflacionária no mundo inteiro, nos Estados Unidos, no Brasil, eu não preciso nem falar, né? As fotografias de gasolina a R$10 o litro são abundantes nas redes sociais. Ele disse, esse aumento do preço dos combustíveis está nas mãos de Putin. Ele invadiu um país e está fazendo o mundo pagar o preço.